agravo de instrumento, né? Talvez depois da apelação, o outro recurso mais importante aqui dos recursos em espécie, artigos 1015 até o 1020, que é o que nós vamos analisar. E aqui, pessoal, né, eu acho que o artigo 1015 ele é absolutamente importante para você, nós temos que analisá-lo de forma bem tranquila, você tem que entender as hipóteses. Basicamente, o que vai ser cobrado aqui na sua prova é você entender bem o artigo 1015. Temos ali algumas outras coisinhas, o artigo 1018, algumas peças que a gente vai discutir, a questão da informação no juízo, mas é tudo mais tranquilo, né? O foco nosso vai ser verdadeiramente compreender, então, as hipóteses de cabimento, que é o que a gente começa a fazer a partir de agora, tá? Vamos lá. Então, hipóteses de cabimento. Diferentemente da apelação, que a gente já até discutiu isso, o recurso aqui de agravo de instrumento, ele só cabe nas hipóteses que estão prescritas no 1015. Quais são essas situações? Nós temos lá hipótese, eu coloquei, deixa eu só arrumar aqui. Cabimento. Agora sim, naquelas hipóteses que estão descritas lá no artigo 1015 do CPC, tá? Vamos lá. Primeira situação que cabe a agravo do instrumento, né? Nós temos a tutela provisória. Então, eu vou colocar aqui um azinho e vamos colocar aqui tutela provisória. Então, toda vez que a tutela provisória for objeto de decisão interlocutória, cabe agravo do instrumento, né? Você já sabe que, caso eu queira também, posso buscar a tutela provisória lá na sentença para tirar o efeito suspensivo de eventual recurso, certo? E poder já exigir o cumprimento da decisão. Então, você coloca ali algumas cartinhas a mais na sua manga daquilo que você estudou em aula passada. Nós temos ainda, pessoal, no B aqui, a questão de questões de mérito, tá? Que foram objeto de decisão interlocutória ao longo do processo. Quando eu olho para o julgamento antecipado de mérito, se ele for parcial, por exemplo, eu não tenho uma sentença, eu tenho uma decisão interlocutória de mérito, que naturalmente não pode ser apelável, né, porque não é sentença, mas será agravável, certo? Então é o inverso, né, do que você acabara de ver em relação à apelação lá. Perfeito? Então você vai ter uma situação aqui em que você vai ter uma decisão interlocutória que decide o mérito, né, que teoricamente seria decidido em sentença, mas foi decidido em decisão interlocutória, eu posso agravar. Tá? Nós temos ainda, pessoal, o quê? Nós temos ali a questão da rejeição da arbitragem. Vem uma parte e alegra que houve convenção de arbitragem. Aí o juiz vem e diz assim, não, rejeito, não acho, não entendo que não houve instituição de arbitragem aqui. Posso, naturalmente, agravar, certo? Nós temos um Dzinho. Nós temos a outra hipótese ali, que é você, né, estar diante aqui, eu vou até sintetizar essa situação, diante de questões que envolvam o quê? Decisões em intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros. Eu sei que a questão está falando de uma das hipóteses, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas se você for olhar um pouco mais para baixo, você vai encontrar a admissão e inadmissão de intervenção de terceiros. E o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma dessas hipóteses. Então eu junto o inciso 9º com o inciso 3º, com o inciso 4º, melhor dizendo. E aí, só lembrando que isso aqui, né, eu vou colocar aqui, ó, eu acho que isso aqui é muito importante, vou colocar assim, ó, não vale para o amicus curiae. Então, das hipóteses de intervenção de terceiro que temos, você pode agravar de todas elas a exceção do amicus curiae, cuja decisão é irrecorrível. Isso por previsão do artigo 138 do Código de Processo Civil. Então, se for admissão e inadmissão de assistente, a admissão e inadmissão de denunciação, de chamamento ou de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe agravo. Na hipótese de amicus curiae, não cabe, tá? Vamos lá. Cabe também agravo do instrumento
e essa é uma situação bem interessante, quando nós temos o quê? Rejeição ou revogação de gratuidade. Então, vamos lá. Rejeição ou revogação de gratuidade. Tá? Olha que interessante, pessoal. Quando você, presta bem atenção aqui, você pede a gratuidade é porque você não tem condições de pagar as custas e as despesas do processo. Então, se isso for rejeitado, te gera um prejuízo imediato. Se te foi concedido e depois foi te cortado, ou seja, foi revogado, te gera um prejuízo imediato. Então, cabe agravo. E por que eu estou te dizendo isso? Porque se for concedido, não cabe agravo. Se for concedido a parte contrária não concorda, ela pode até impugnar. Mas se ela impugnar e o juiz mantiver a decisão de concessão da gratuidade, a parte adversária, né, que tentou impugnar e não deu certo, não pode fazer nada. Claro, lá na apelação daí, decisão interlocutória não agravável, você pode tratar do tema. Tá bom. Perfeito? Bom demais. Nós temos ainda na lista das hipóteses ali, pessoal, a questão que envolve o quê? A exibição, né, a exibição ou posse de documento ou coisa, de doc/coisa. Então, se a pessoa não exibe, não quer trazer o documento ou coisa requerida em juízo, eu posso, né, o juiz ali, a partir dessa decisão que o juiz disse que eu tenho que levar, o que eu não tenho que levar, eu posso agravar. Perfeito? Também posso agravar quando se trata de exclusão de litisconsorte. Isso aqui é interessante. Você vai lá e promove uma ação contra 2 réus. O juiz exclui um dos litisconsortes. Pode agravar? Pode agravar sim. É uma das hipóteses que nós temos a possibilidade de você agravar. Ok? Aí nós temos ainda a possibilidade de você agravar, eu vou colocar aqui em cima, né, um Hzinho, na situação de concessão, revogação, modificação, ou revogação do efeito suspensivo aos embargos da execução. Então, se você concedeu, se você revogou, se você modificou os efeitos suspensivos dos embargos da execução, você pode agravar. Você também pode agravar na temática de redistribuição do ônus da prova. Tá? Então, se houver redistribuição do ônus da prova, também cabe agravo. Tá? E veja, muito cuidado, porque parece que nós encerramos as hipóteses de cabimento. Mas o parágrafo único fala que também cabe agravo do instrumento quando nós tivermos o quê? Decisões dadas em liquidação, decisões dadas na fase de cumprimento de sentença, decisões dadas no processo de execução e decisões dadas em questões atinentes a inventário partilha, certo? No processo de inventário. E aqui é muito interessante eu colocar, não sei se a minha cabeça não está escondendo, tá? Mas eu me abaixo um pouquinho aqui, é que é para todas as decisões dadas em liquidação, todas as decisões dadas em cumprimento de sentença, todas as decisões dadas em execução ou em inventário. Tá bom? Beleza? Bom demais, pessoal. Tá. Alguns outros pontos aí, né, sobre o cabimento ainda, né? Deixa eu voltar essa tela. Essas são as hipóteses legais, tá? Tem uma teoria, que é a teoria da taxatividade mitigada, que envolve a possibilidade de você buscar agravar em situações que não estão aqui, caso demonstre um prejuízo imediato. Mas, veja, acho isso muito pouco provável de ser explorado. Me parece que a literalidade aqui
é o que é cobrado pelo examinador. Tá bom. Avançando o nosso bate-papo aqui, o que nós temos? Nós temos o seguinte, pessoal, que o agravo do instrumento ele vai ser dirigido direto para o tribunal. Então, basicamente, como que vai funcionar na prática, né? Se a gente for pensar, você vai ter lá a linha do tempo do processo, né? O processo vai estar tramitando. Nós teremos, né, o processo em andamento, quando sai uma decisão interlocutória, que está no 1015, e eu farei o seguinte, eu vou pegar esse processo e vou simplesmente, a partir dali, a partir do momento que ele está tramitando, eu vou pegar e vou levá-lo para o tribunal, tá? Então, você vai dessa decisão interlocutória, você vai trazer o agravo de instrumento, certo? Então, se aqui está tramitando numa vara civil, aqui ele vai para o TJ, tá? Então, você vai direto para o tribunal. Você não apresenta o agravo, veja, muito cuidado, eu não coloco o agravo de instrumento aqui. Não é aqui que você apresenta o agravo de instrumento, não, você leva direto para o tribunal, certo? Direto para o tribunal, direto para a segunda instância, tá? Esse é um ponto bem importante e eu vou voltar daqui a pouco a falar um pouquinho desse próprio quadro aqui, por isso que eu já o construí, porque você tem que entender que depois eu tenho que avisar lá na primeira instância. Como, né, talvez possa acontecer de isso aqui não ficar, né, ser ciência do juiz na vara civil, eu precisarei informar o juízo, tá? Mas a gente vai trabalhar isso daqui a pouco com vocês, tá? Veja só, é isso que está dizendo o 1016. O 1017, ele fala sobre a instrução, dizendo o seguinte, que você tem que formar a petição do agravo, até porque você vai dividir, vai ter um processo na primeira instância, vai ter outro processo no TJ, você tem que trazer junto com o agravo algumas peças que são obrigatórias. Quais são essas peças? Petição inicial, você vai ter que trazer a contestação, você vai ter que trazer a decisão interlocutória, né, que vai te falar uma cópia da decisão interlocutória que você recorreu, você vai trazer a procuração dos advogados da parte autora e da parte ré para saber quem pode se manifestar no processo. E se você quiser levar algum outro documento, você fica à vontade. Mas esses documentos que eu mencionei são obrigatórios, tá? São obrigatórios. Se eles não forem juntados, é um problema. Eles não indica que o recurso não vai ser admitido. Né? A não ser que ele seja eletrônico. Porque daí no eletrônico você consulta o processo eletronicamente, o processo na origem, tá? Então isso é um ponto importante. Veja, o agravo, ele tem preparo, então é bom que você saiba que nós temos aqui, né, a previsão de preparo, então você tem que pagar, né, se você até quiser, dá para até colocar assim, ó, aqui, despesas, né, de trâmite deste agravo de instrumento no âmbito do tribunal, afinal de contas você saiu da primeira e foi para a segunda instância, algo que não é previsto, que não poderia ser previsto no adiantamento lá na petição inicial, então, beleza, você já tem que fazer o pagamento do preparo, tá? O que eu gostaria de destacar aqui para vocês, tá? Destacar para vocês, que é a regra do 1018, que é uma regra bem importante, pessoal, que é a petição, a informação na origem, petição de informação na origem, tá? Beleza, eu interpus o agravo do instrumento, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que informar a origem. É uma petição. Essa informação origem tem que se dar no prazo de 3 dias. 3 dias. Só que tem o seguinte, então tem que vir trazer essa petição aqui. É isso, tá? É isso. Qual que é a temática aqui? Esse peticionamento, ele será obrigatório, olha só, ele será obrigatório se físico o processo. Tá? Porque se ele for eletrônico, não sei se você já viu um processo eletrônico, mas basicamente ele tem um número originário e os incidentes eles vêm embaixo ligados. Então, se ele é eletrônico, eu não preciso informar a origem, porque a hora que surgiu embaixo ali no sistema judicial, né, os incidentes correlacionados, eu já consigo perceber, certo? Já tenho essa visão, bati o olho e percebi. Tá entendendo? Morreu. Agora, se, veja só, se for físico, eu não sei. Por quê? Porque um processo um caderno do lado, outro caderno do outro. Então, eu tenho que informar. E se eu não fizer essa informação, então vem, é obrigatório, certo? Se eu não fizer essa informação em 3 dias, você vai ter o quê? Você vai ter a não admissão do recurso, se
alegado pela parte contrária. Ou seja, se a parte contrária ela alegar que não houve a informação, o juiz, ou melhor dizendo, o relator lá no tribunal não vai admitir o recurso de agravo do instrumento. Tá entendendo? Então veja, inclusive, mas é muito interessante o seguinte, que não é uma não admissão que pode ser percebida de ofício pelo relator, não. A não admissão depende da postura da parte agravada. Eu coloquei agravo aqui, só vou arrumar. Né? Depende da postura da parte agravada, sinalegado pelo agravado, que é o adversário. Se o adversário disser, olha, ele esqueceu, pronto, é o que basta. Se ele não disser, o juiz vai relevar. Entende? Então você tem que entender muito bem isso. Olha só. Veja, está tramitando na primeira instância, saiu a decisão interlocutória, agravei. Tenho que informar em petição no prazo de 3 dias na origem. Se eu for o processo eletrônico e eu não informar, beleza. Mas se o processo for físico e eu não informar, era obrigado a informar. Só que o relator ou melhor dizendo, o relator só vai deixar de admitir o meu agravo se a parte contrária apontar, dedurar. Veja, é isso, tá? Se você entendeu isso que eu te disse e agora você parar para ler o artigo 1018, morreu o assunto. Tá? Para a gente poder encaminhar para o final, o que você tem que saber aqui, pessoal? Tem que saber agora um pouquinho sobre o procedimento. Tá? Procedimento. Então, veja, diferentemente do recurso de apelação, ele vai chegar e vai se formar um novo procedimento no âmbito do tribunal. Então, ele começa com o agravo do instrumento chegando. Essa petição vai ser registrada, vai ser distribuída. Nós teremos as contrarrazões. Olha que interessante. Né? Tem que buscar as contrarrazões tudo no tribunal. Busquei as contrarrazões, isso vai chegar na mão do relator. E aí o relator, ele vai fazer o quê? Tal como nós vimos lá na apelação, ele vai primeiro fazer a análise da admissibilidade. Se ele admitir, porque preencheu o prazo, pagou o preparo, teve a informação no juízo, está tudo certinho, o que ele pode fazer? Ele pode dar provimento. Ele pode negar. Ou ele pode fazer o voto. Certo? Só lembrando que aqui no caso de voto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter inserção em pauta, vai para a sessão de julgamento e nós vamos ter o acórdão, certo? E aqui nesses dois nós temos uma decisão que ela é monocrática. Perfeito? Veja, é aquilo que nós vimos em relação ao trâmite lá no tribunal, nessa parte final. A única diferença aqui que eu gosto de chamar a atenção é que você vai ter as contrarrazões do recurso de agravo sendo apresentado no âmbito do tribunal. Por quê? Porque você agrava direto no tribunal. Perfeito? Fechou? Tá bom. E aí, pessoal, né, nós temos o artigo 1020 só dizendo que o relator vai solicitar dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Ou seja, tem que andar de forma um pouco mais célere aqui, né, embora seja um prazo naturalmente, não, um prazo não obrigatório, um prazo impróprio. Ok? Fechamos, portanto, o recurso de agravo do instrumento. Se você curtiu, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não lembre, não esqueça, na verdade, de clicar no primeiro link aqui, que é o meu Telegram. E lá você vai poder acessar todos os materiais, tanto essas anotações que eu tenho feito, como um roteirozinho que eu utilizo para gravar e que é uma espécie de CPC comentado para você seguir aí no seu estudo. Beleza? Beijo no coração, fiquem bem, um forte abraço e até o próximo.